Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 23 de fevereiro, quarta-feira, onde a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Policarpo. São Policarpo, bispo e mártir, discípulo de São João Evangelista. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, mas sobretudo, compartilhe esse vídeo para que o Evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da festa da memória de hoje. Policarpo, discípulo direto do apóstolo João, nasceu no ano 69, na atual Turquia. Como bispo de Esmina, segundo relata Eusébio de Cesareia, ele enviou cartas às igrejas vizinhas para confirmá-las, ou a alguns irmãos para repreendê-los ou para estimulá-los. Sofreu o martírio em Roma, no ano de 155. A seu exemplo, renovemos nossa fé e disposição para dar testemunho de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, então, a exemplo de São Policarpo e também a partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, somos convidados hoje a abraçar esta verdade do amor de Deus para conosco. Uma verdade que não faz distinção, como nos afirma o apóstolo Tiago, e hoje, mais uma vez, Jesus nos traz um pouco essa realidade também. Quem não é contra nós é a nosso favor, uma máxima comum que, de certa maneira, também traz para este diálogo, um diálogo mais voltado então para a unidade dos cristãos, poderíamos assim dizer. O evangelho de hoje é um evangelho muito curtinho, apenas 2 versículos, mas de uma profundidade, uma sabedoria extrema. Hoje, São João, o apóstolo, diz a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Então eles percebem alguém que não fazia parte do grupo dos 12 e está realizando sinais, milagres, prodígios, expulsando o demônio em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E segue então dizendo: nós o proibimos, porque ele não nos segue. Então há essa advertência, há esta proibição, porque ele não segue, não faz parte do grupo, não faz parte dos 12. E Jesus toma a palavra e ensina os demais apóstolos, juntamente com São João: não proibais, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Nós podemos nos perguntar e olhar também para a realidade:
Quantos cristãos anônimos, amados irmãos e irmãs, há no mundo que não criam obstáculos a Cristo, mas agem mesmo em seu nome, seguindo a voz da consciência e assim realizando sinais em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes até mesmo no ambiente cristão, sem ter necessariamente, poderíamos dizer, uma carteirinha dizendo que é cristão. Contudo, acreditam em Jesus Cristo, mantêm uma fé inabalável, mantêm, de fato, um caminho de amor e de entrega. Porque quem procura expulsar, quem procura libertar, não guarda para si. Muito pelo contrário, ele tinha o intuito de ajudar também. Ele tinha o intuito de fazer o bem. Jesus então diz, não atrapalhemos, não o proibamos. Nós, enquanto cristãos do tempo atual, na conjuntura atual, no tempo em que estamos vivendo, nós precisamos também tomar cuidado para não atrapalhar a ação de Deus, o Espírito de Deus, que age quando, onde e como quer, com projetos mesquinhos de nossa parte, inúmeras vezes. Assim como São João o fez, nós somos convidados a acolher esta palavra de Jesus no dia de hoje, o Mestre que responde com um provérbio, uma expressão de tolerância cristã. Quem não é contra nós é a nosso favor. Quem faz o bem, invocando o nome de Jesus, só pode falar bem dele, mesmo que oficialmente não seja seu discípulo, ele de fato é. Nós olhamos então para um dos filósofos, ou melhor, um dos teólogos do século XX, Karl Rahner. Karl Rahner dizia em seus escritos um pouco destes cristãos anônimos. As pessoas que muitas vezes talvez não tenham uma caminhada fecunda e profunda. Entenda, não estou aqui desmotivando para que possamos deixar de lado a nossa caminhada, mas nós não podemos de modo algum expulsar, proibir ou, de certa forma, fazer distinção àqueles que realizam então o bem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São, como diz Karl Rahner, cristãos anônimos, realizam bem, o amor na vida cotidiana, mesmo que ainda talvez não reconheceram e não abraçaram plenamente a fé. E nós, olhando para a realidade, para a nossa vivência, para nós que abraçamos a fé e conhecemos Jesus, como estamos realizando a nossa vivência, o nosso ministério? Como estamos vivendo a nossa intimidade? Uma vida mais fecunda e íntima para com nosso Senhor Jesus Cristo. Por que estou perguntando isto? Porque a primeira leitura da carta de Santiago, também curtinha no dia de hoje, capítulo 4, versículos de 13 a 14, nos faz um questionamento muito grande. Tiago diz à comunidade, a cada um de nós: caríssimos, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã irei a tal cidade, passarei ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da sua vida ou da nossa vida, melhor dizendo, amanhã. O que Santiago está aqui provocando? Muitas vezes nos apoiamos em nossas expectativas, em nossas esperanças, nas nossas meras confianças, ou muitas vezes até na própria arrogância de achar que tudo podemos realizar. No entanto, Santiago nos faz um convite diferente, com efeito. Ele nos chama a atenção para essa realidade, desta confiança nas coisas da vida, nos nossos próprios entendimentos, enfim, nas nossas vontades. Ele diz que isso não passa de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Amados irmãos e irmãs, esse pequeno versículo, ele reflete muito aquilo
que nós ouvimos então em Eclesiastes: tudo é fugaz, tudo é passageiro. E essa expressão do passageiro, do fugaz, é esta neblina que nos recorda alguém, nos recorda Abel. Abel é aquele que Caim o mata. Abel tem essa realidade, então, de algo passageiro, é dessa neblina que logo se vê e depois se apaga. Por quê? Por conta da vida breve que Abel teve. Portanto, o Senhor nos leva, Santiago, apóstolo de Cristo, nos convida a tomar consciência disto e, em vez de confiar nas coisas do mundo e nossa própria vontade, muito pelo contrário, devemos dizer assim: se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Então, tudo depende da vontade de Deus, do querer benevolente daquele que nos criou e que nos chamou para a vida, para segui-lo. Se Deus quiser, está nas mãos dele. Ora, se nós buscamos então viver este caminho de confiar em Deus, precisamos viver por fim aquilo que o apóstolo hoje diz. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Quantas vezes deixamos de fazer o bem? Ainda que talvez a palavra do apóstolo Paulo seja muito firme ou faça muito sentido em nossa vida, às vezes deixamos de fazer o bem que queremos para fazer o mal que não queremos. No entanto, isso não justifica, muitas vezes, a capacidade e o desejo profundo de muitas pessoas, de muitos irmãos e irmãs, que em vez de escolher o bem, escolhem viver o mal, prejudicando os irmãos e irmãs. Ainda que este possa ser seu inimigo, nos recordemos o que diz a palavra no domingo, no 7º domingo do tempo comum. A palavra nos deixava muito claro. Jesus que nos convida a um amor radical: amai os vossos inimigos. Portanto, Senhor Jesus, acolha nesta tarde, neste dia, durante todo esse tempo, neste tempo em que o Senhor nos convida a estar em sua presença, a nossa oração, a nossa súplica. Dai-nos a graça de confiar em vós, de acolher aqueles que em seu nome estão realizando também sinais. E que, assim como o apóstolo Tiago, possamos também nós confiarmos, se Deus quiser, se Ele quiser, que Ele queira, e que queiramos o que Ele queira em nossa vida, para assim melhor amar e servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.